O texto que eu vou ler está em Apocalipse, capítulo 1. Peço que você abra comigo e faremos a leitura dos versos 5 até o verso 18. Apocalipse, capítulo 1, 5 a 18. Eu começo a leitura na parte B do versículo 5. E está escrito o seguinte: Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Meus irmãos, quando o apóstolo João escreveu estas palavras, já no final do 1º século, a igreja cristã estava vivendo os seus dias mais sombrios, mais dolorosos. Os crentes estavam sendo crucificados, os crentes estavam sendo queimados vivos nas praças, os crentes estavam sendo jogados nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados devorarem. Uma chacina, um banho de sangue. Na verdade, aquele 1º século foi dolorosíssimo para a igreja, porque a maioria dos imperadores romanos que estiveram à frente do poderoso, vasto, truculento Império Romano eram homens maus e perversos. Poderíamos fazer uma breve retrospectiva para constatar esse fato. Poderíamos começar com César Augusto, que governou do ano 27 antes de Cristo ao ano 14 depois de Cristo. Foi no governo dele que Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia. Ele foi sucedido por Tibério César, que reinou do ano 14 ao ano 37 da era cristã. Foi no governo dele que Jesus foi preso, julgado, condenado, crucificado, sepultado, mas ressurgiu dos mortos e retornou aos céus. Tibério César foi sucedido por um dos homens mais malignos da história, Calígula, um homem sanguinário e perverso, que reinou de 37 a 41. Ele foi sucedido por Cláudio, que governou de 41 a 54. Foi no governo de Cláudio que houve uma grande fome no mundo. Os judeus foram expulsos de Roma, oportunizando ao apóstolo Paulo a fazer uma grande coleta entre os crentes gentílicos da Galácia, da Macedônia, da Caia e da Ásia Menor, para socorrer os pobres da Judéia. Cláudio foi sucedido por Nero,
talvez o pior de todos os imperadores, que governou de 54 a 68. Foi no governo dele que Roma foi incendiada criminosamente. Foi no governo dele que Paulo e Pedro, apóstolos de Cristo, foram martirizados. Nero foi sucedido por Vespasiano, que governou de 69 a 79. Foi no governo de Vespasiano que Jerusalém foi atacada, destruída, o templo incendiado, e os judeus dispersos pelo mundo, na mais longa diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Nesse mesmo ano 70, o Coliseu Romano foi inaugurado em Roma, numa festa de 100 dias de inauguração. Mais de 10 mil crentes morreram com requinte de crueldade. Vespasiano foi sucedido por Tito Flávio, que governou de 79 a 81, o mesmo homem que destruiu Jerusalém, agora é imperador romano. E ele foi sucedido por Domiciano, que governa de 81 a 96. Tão mau ele era que foi chamado de segundo Nero, ou Nero redivivo, o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus. Foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor em Éfeso, para uma colônia penal, para a ilha vulcânica do Mar Egeu, para a ilha de Pátimos. Vale destacar que a essas alturas, todos os demais apóstolos de Jesus já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João, já velho, era a última voz apostólica na terra, era o último representante do colégio apostólico. Certamente a intenção de Domiciano era calar a voz do último apóstolo de Jesus e jogar uma pá de cal na igreja tão sofrida. Entretanto, quando tudo parecia perdido, quando parecia que a igreja estava encurralada, sem condições de enxergar uma luz no fim do túnel, com todas as portas fechadas para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Vale destacar que, mesmo nos períodos mais sombrios da igreja, entendamos, não são os poderosos deste mundo que estão no controle, não são os poderosos deste mundo que têm as rédeas da história em suas mãos. Nas horas mais sombrias, saibamos disso, é Deus quem está no trono, é Ele quem conduz a história, é Ele quem protege a sua igreja. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas, e no meio das 7 igrejas, um semelhante a filho de homem. Quem é este que estava e está no meio da sua igreja? Este é tudo no tempo e tudo na eternidade. Este é tudo na história e tudo no mundo. Este é tudo na igreja. Este é tudo nas escrituras. Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Este é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Este é o cordeiro da Páscoa. Este é a coluna de fogo e a coluna de nuvem. Este é o maná que caiu do céu e a água que brotou da rocha. Este é representado pelo tabernáculo e pela arca da aliança. Este é representado pelo templo, pelas festas e pelos sacrifícios. Este é representado pelo sábado. Este é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Este é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Este é o verbo que se fez carne. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Rei dos reis. Este é o Senhor dos senhores. Este é o alfa, este é o ômega. Este é o princípio, este é o fim. Este é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o nosso glorioso Redentor. Há 3 verdades nesse texto que eu passo a destacar. A primeira verdade são as glórias incomparáveis da pessoa de Jesus.
A segunda verdade são as glórias incomparáveis da obra de Jesus por nós. E a terceira verdade, quais são as implicações dessas duas verdades anteriores? Quem Ele é e o que Ele fez. Vejamos então, em primeiro lugar, as glórias do nosso Redentor. E eu remeto os irmãos ao verso 13, pois está escrito: e no meio dos candeeiros contemplei e vi um semelhante a filho de homem. E a primeira coisa que eu destaco é que o nosso Jesus é onipresente. Ele está ao mesmo tempo em Éfeso, ao mesmo tempo em Esmirna, ao mesmo tempo em Pérgamo, ao mesmo tempo em Sardes, ao mesmo tempo em Filadélfia, ao mesmo tempo em Laodiceia, ao mesmo tempo na primeira igreja batista de Araras, em São Paulo, nesta noite. Ele está aqui. E é porque Ele está aqui que nós estamos aqui. Porque se Ele não estivesse aqui, essa reunião não passaria de um mero encontro religioso e nada mais. Os estudiosos afirmam que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que nós precisaríamos de mais de 93 bilhões de anos, na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, para ir de uma extremidade à outra do universo. E eu tenho que concordar com o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, quando disse: não há 1 centímetro deste universo onde Jesus não possa dizer: eu estou aqui, eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui. Este é o Jesus que nós adoramos. Ele é onipresente. Segundo lugar, veja o versículo 14: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. O que isso significa? Significa que Ele é eterno. Ele não teve começo, Ele não tem fim. É o que era, o que é e o que há de vir. Ele está antes do tempo, fora do tempo, além do tempo, porque é transcendente. Ele está dentro do tempo, porque é imanente. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Ele não passou a existir, Ele é o Pai da eternidade. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Portanto, nada o apanha de surpresa, nada o apanha sem estar preparado. Ele não está lá no céu esfregando as mãos sem saber o que faz com esse mundo. Ele é eterno. Mas em terceiro lugar, versículo 14 diz que os seus olhos são como chama de fogo. E o que essa imagem representa? Representa que Ele é onisciente. Ele tudo vê, Ele tudo conhece, Ele a todo sonda. Ele conhece o revelado e conhece o oculto. Conhece o que a ciência já descobriu, o que a ciência está por descobrir e o que talvez a ciência jamais descobrirá. Nada fica oculto diante daquele cujos olhos são como chama de fogo. Para Ele, as trevas e a luz são a mesma coisa. É por isso que, na medida em que Ele caminha entre as igrejas, há um estribilho que se repete: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, eu conheço o lugar onde tu habitas. Ele conhece o seu nome, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu futuro, Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece os seus traumas, Ele conhece as suas angústias, Ele conhece os seus recalques, Ele conhece os seus medos, Ele conhece as suas mazelas. E apesar disso, Ele ama você com amor eterno. Quando nós afirmamos eu amo você, ou alguém nos diz assim eu te amo, via de regra, é porque as pessoas não conhecem tudo a nosso respeito. Se as pessoas pudessem ler até os nossos pensamentos, talvez fugiriam de nós escandalizadas. Mas a Bíblia diz que Jesus conhece os nossos pensamentos. Ainda que as nossas palavras não chegaram ainda à nossa boca, Ele conhece todas elas. Ele conhece você por dentro e por fora.
E não obstante isso, Ele ama você com amor eterno. Mas ainda, veja comigo o versículo de número 15: os pés são semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E o que essa imagem significa? Significa que Ele é onipotente. Ninguém pode derrotá-lo, ninguém pode destruí-lo, ninguém pode destroná-lo, ninguém pode ameaçá-lo. Ele é o todo-poderoso Deus. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Nada pode resistir ao seu poder. De vez em quando, algumas pessoas do topo da sua tolice tentam desafiá-lo. Mais recentemente, o patrono dos agnósticos da Inglaterra escreveu um livro ruidoso, blasfemo, com o título Deus, um delírio. Alguns críticos ácidos precipitadamente afirmaram: agora desbancou a Bíblia, agora ninguém acredita mais nesse livro de capa preta, agora ninguém mais acredita na autoridade de Jesus. E eu pergunto a vocês: onde está o livro Deus, um delírio? Nem na promoção ninguém compra mais. E a Bíblia continua sendo traduzida e impressa aos milhões, e Jesus continua no trono. Eu não sei se vocês perceberam, o Carnaval Brasileiro de 2025 fez apologia ao diabo em muitas escolas de samba, Brasil afora. Uma tentativa de zombar de Jesus. Há alguns anos em São Paulo, encenaram no carnaval o diabo arrastando Jesus pelos cabelos, avenida fora. Uma tentativa de zombar de Jesus. Mas pastor André, sabe qual é a visão que eu tenho quando vejo essas cenas? É o Salmo 2. Jesus lá de cima olhando a tolice humana e rindo, porque Ele, Jesus, é quem dá a vida e quem tira a vida. É Ele quem exalta, é Ele quem humilha, é Ele quem põe no trono, é Ele quem tira do trono, é Ele quem virá em majestade e glória e vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. É Ele que vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Nós adoramos o Cristo vencedor, onipotente. Mas vejam comigo ainda, por gentileza, o versículo 15 diz que a sua voz é como voz de muitas águas. Isso significa que a sua palavra é irresistível. Na linguagem do Salmo 29, a sua palavra é poderosa. Ela despede chamas de fogo, ela faz tremer o deserto, ela despedaça os cedros do Líbano, ela cria as corças. Essa palavra é tão poderosa que, sem matéria pré-existente, Ele chamou à existência as coisas que não existiam. Pela palavra do seu poder, Ele criou o universo. Essa palavra é tão poderosa que Ele dá uma ordem, o sol para. Ele dá uma ordem, as estrelas aparecem. Ele dá uma ordem, o mar se sossega. Ele dá uma ordem, o vento para. Ele dá uma ordem, a doença tem que interromper o seu fluxo. Ele dá uma ordem, os demônios têm que bater em retirada. Ele dá uma ordem, os anjos saem para obedecê-lo. E esta ordem, essa palavra viva e poderosa ecoa aqui nesta noite, porque é a voz que emana das Escrituras. Mas ainda, notem comigo, no versículo 16, diz que da sua boca saiu-lhe uma afiada espada de 2 gumes. E significa que ele é vencedor invicto em todas as batalhas. Via de regra, quando nós imaginamos a cena final do grande Armagedon, que é uma região da Galileia, talvez a mais bela região de agricultura da Galileia, você avista essa belíssima região do Monte do Precipício em Nazaré. Algumas pessoas imaginam que vai ter ali grandes nações, armas poderosas, tanques de guerra, como se Jesus precisasse de qualquer ajuda ou cooperação humana para ser o vencedor. E a Bíblia diz que a arma que vai ser acionada nessa luta é a espada que sai da boca de Jesus. Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, com a manifestação da sua vinda.
Ele não precisará de qualquer socorro humano ou de qualquer expediente das armas mais potentes e poderosas que o homem constrói. Ele, na sua vinda bendita e gloriosa, ele vai expor todos os seus inimigos ao colapso, e ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e ele vai reinar supremo e absoluto com a sua igreja para sempre e sempre e sempre. O versículo 16 diz que o seu rosto brilha como o sol na sua força. Ele é glorioso, glorioso, a ponto de o Cristo que ele está vendo aqui não é mais aquele Cristo que ele viu lá no Getsemane, em lágrimas, suando sangue, angustiado até a morte, prostrado com o rosto no chão. O Cristo que João está vendo aqui não é mais aquele Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico, não é mais aquele Cristo espancado e vilipendiado do pretório romano, não é mais aquele Cristo que caminha em zangue pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João está vendo aqui não é mais aquele Cristo pregado naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus. Não, o Cristo que João está vendo aqui é o Cristo glorioso. Seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos são como chamas de fogo, seus pés são como de bronze polido, as suas mãos sustentam a igreja, a sua voz é como voz de muitas águas, e o seu rosto brilha como o sol na sua força. É o Cristo vencedor, é o Cristo glorioso, é o Cristo presente no meio da sua igreja. Mas finalmente, o Cristo que adoramos, diz o verso 7, é o Cristo da nossa restauração. Porque quando João o vê na sua glória, diz a Bíblia que ele cai como morto aos seus pés. Isso significa algo sublime, irmãos. Nunca, jamais alguém contemplou o Cristo da glória sem ser impactado. Quando Jó recebe a revelação de Deus, de quem é Deus, a majestade de Deus, ele diz: ah, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem e eu me abomino no pó e na cinza. Quando Isaías contemplou na sua glória, diz: ai de mim, eu estou perdido, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando Saulo de Tarso contempla no caminho de Damasco, ele cai ao chão cego, completamente dominado. Quando João o enxerga na ilha de Patmos, cai aos seus pés como morto. Mas o Senhor põe a mão direita sobre ele e diz assim: ô João, não fique com medo não, eu sou o primeiro e o último, eu estive lá no começo, eu estarei lá no fim, eu estou com você no processo. Ô João, não fica com medo não, porque eu já estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Não adoramos o Cristo que esteve vivo e está morto, adoramos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Ô João, não fica com medo não, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem as chaves tem o poder, quem tem as chaves tem a autoridade, quem tem as chaves tem o controle. Jesus manda no céu, Jesus manda na terra, Jesus manda no inferno. Jesus é o soberano Senhor de todo o universo, e este Cristo bendito, este Cristo glorioso, que esta igreja adora, que esta igreja tem pregado nos seus 61 anos, e que há de pregar até Jesus voltar na sua majestade e glória. Pois bem, vamos agora ao segundo ponto da mensagem. O que ele fez? O que ele fez por nós? Remeta os irmãos ao verso 5, na parte B, e começa assim: aquele que nos ama. E a primeira verdade que eu destaco é esta: Jesus ama você. Eu vou repetir porque essa não é uma frase comum. Jesus ama você. Esta é uma verdade revolucionária. Eu não conheço nenhum tônico, nenhum preventivo, nenhum antídoto melhor para curar a autoestima achatada e complexo de inferioridade do que esta verdade: Jesus ama você. Os nossos irmãos puritanos da Inglaterra costumavam perguntar: achas pouco seres amados por Deus? Ele ama você com amor eterno. Sabe o que significa isso? Não tinha céu, não tinha terra, não tinha mar,
não tinha estrelas, não tinha galáxias, não tinha anjos, mas você já estava no coração de Deus. Não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais. Não há nada que você possa fazer para Deus amar você menos. Ele ama você com amor eterno. Agora entendamos. Ele não ama você e a mim por quem nós somos. A causa do amor dele por nós não está em nós. Não fomos nós quem amamos a Deus primeiro e então ele passou a nos amar. Não foi ele quem nos amou primeiro. O nosso amor por ele é o refluxo do fluxo do amor dele por nós. Ele nos amou não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Não por causa das nossas virtudes, mas apesar dos nossos pecados. Então, mesmo nas suas crises mais medonhas, nas suas quedas mais vergonhosas, nos seus deslizes mais terríveis, nas noites mais escuras da sua alma, nunca perca a perspectiva do amor de Jesus por você, porque ele não escreveu em letras de fogo nas nuvens, eu te amo, ele esculpiu na cruz do Calvário, eu te amo. A segunda verdade está aí no verso 5 ainda, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Primeiro, Jesus amou você. Segundo, Jesus morreu por você. Essa é uma verdade gloriosa. Paulo diz que por um justo talvez alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não foi para aquela cruz porque foi uma vítima da máquina maligna, perversa do Império Romano. Ele não foi para aquela cruz porque foi uma vítima inocente ou incapaz das tramas do sinédrio judaico. Ele não foi para aquela cruz porque ele foi traído por Judas, por ganância, ou negado por Pedro, por covardia, ou sentenciado à morte por Pilatos, por conveniência política. Não, ele caminha para aquela cruz como um rei caminha para a sua coroação. Ele disse: ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. A Bíblia chega a dizer que ele não levou em conta a vergonha, a ignomínia da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de nos comprar com seu sangue e nos dar a vida eterna. Ele morreu por você, voluntariamente, deliberadamente, livremente, vicariamente. Ele morreu pelos seus, pelos meus, pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ressuscitou para a nossa justificação. Ele é o Deus que deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Terceira verdade está aí no versículo 6, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Primeiro, ele amou você. Segundo, ele morreu por você. Terceiro, ele exaltou você. Notem os irmãos que lá no Velho Testamento, nenhum rei podia ser sacerdote, nenhum sacerdote podia ser rei, exceto Melquisedeque, que era um tipo de Cristo. Quando o rei Uzias, do topo da sua arrogância, depois de 5 décadas no poder, usurpou o ofício sacerdotal e entrou no templo para queimar incenso, Deus o carimbou com a lepra até a morte. Entretanto, agora vem Jesus e exerce o tríplice ofício: profeta, sacerdote e rei. E você que crê nele é constituído por ele rei e sacerdote. Corre em suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Agora você não precisa de um representante mediar a sua relação com Deus. Por Jesus, o único mediador, você tem livre acesso à presença de Deus. Você é feito sacerdote real. O véu do templo rasgou de alto a baixo. Você não precisa agora mais de um guru espiritual. Agora você tem livre acesso à sala do trono e pode falar com ele
a qualquer hora, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Você já está assentado com Cristo nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Você é sacerdote, você é rei, você tem livre acesso à sala do trono. Mas em quarto e último lugar, Ele amou você, Ele morreu por você, Ele exaltou você. Em quarto lugar, Ele voltará para você. O versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Aqui está, irmãos, a acrópole da nossa esperança. Aqui está o pináculo da nossa fé. Aqui está a consumação da nossa redenção. Aqui está a verdade magna de que este mundo não está dando volta em círculo, como pensavam os gregos. Que este mundo não é um caminhão sem freio ladeira abaixo, rumo ao desastre, como pensam os existencialistas. Esse texto vai nos informar que a história é teleológica. Ela caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. E a vitória não é do diabo, a vitória não é do mal, a vitória não é das trevas, a vitória não é da injustiça, a vitória não é dos agentes malignos, a vitória é de Cristo e da sua igreja. Ele conduz a história para uma consumação gloriosa, onde Ele será sempre o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e os seus inimigos debaixo dos seus pés, lançados no lago do fogo. Nós seguimos o Cristo vencedor, vitorioso, que voltará em grande majestade e glória. Como Ele voltará? Primeiro, Ele voltará pessoalmente. O mesmo que subiu é o que vai descer. Segundo, Ele voltará visivelmente, todo olho verá. Não haverá montanha tão alta, não haverá vale tão profundo, não haverá caverna tão escura que possa ocultar alguém da manifestação visível da vinda bendita do Senhor Jesus Cristo. Ele voltará visivelmente. Terceiro, Ele voltará audivelmente. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, Ele descerá dos céus. Se vai ser o fato mais público da história, há de ser também o fato mais sonoro da história. Como Ele voltará? Ele voltará repentinamente. Vai ser como um relâmpago riscando os céus do oriente ao ocidente. Vai ser como um abrir e fechar de olhos. Portanto, ou você está preparado, ou você tem azeite em sua lamparina, ou não haverá mais tempo naquele dia para você se preparar. Ele voltará, e Ele nos alertou: vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora. Se vai ser de tarde, se vai ser de noite, se vai ser de manhã o cantar do galo. E eu posso lhes garantir que Jesus voltará de tarde, que Jesus voltará de manhã, que Jesus voltará de noite. É uma questão de fuso horário. Se ele voltar de manhã no Brasil, ele volta de noite no Japão. Se ele voltar de manhã no Brasil, ele volta de tarde na Europa. Então ele volta de manhã, ele volta de tarde, ele volta de noite. Eu não sei que dia, eu não sei que hora, mas ele disse: vigiai, porque não sabeis. Mas ainda, a segunda vinda de Jesus será inesperada. Vai ser como um ladrão que não liga para você ou passa um WhatsApp dizendo: prepara um cafezinho, um pão de queijo, que eu estou chegando tal dia, tal hora na sua casa. Jesus disse no sermão profético: vai ser como nos dias de Noé, onde as pessoas compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento, até que chegou o dilúvio e pegou a todos de surpresa. E eu fico, pastor André, pensando sobre essa figura do dilúvio, porque eu pergunto: que pecado há em comprar e vender? Que pecado há em casar e em dar-se em casamento? O que Jesus quis enfatizar? O que Ele quis enfatizar é que na sua vinda as coisas vão estar acontecendo normalmente. O mundo vai estar girando, a máquina vai estar funcionando, o comércio vai estar aberto, a indústria vai estar funcionando, os pais estarão levando filhos na escola ou buscando filhos da escola, você estará marcando viagens, os jovens estarão marcando casamento, alguns desmarcando o casamento. O mundo está girando, as coisas estão funcionando. É nesse barulho, é nesse movimento, é nessa roda viva, é nesse burburinho, é nessa azáfama que Jesus volta, que Jesus vem. Não é um dia óbvio,
Não é um dia óbvio. É preciso estar preparado. Agora, este mundo será pego de surpresa, mas os filhos da luz não. Porque os filhos da luz estão aguardando. Os filhos da luz estão dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Quando perguntaram para John Wesley: ô John Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele respondeu: eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todos os dias, porque todos os dias eu estou esperando e aguardando a volta do meu Salvador. Devemos aguardar e apressar o dia da volta de Jesus. Como Ele voltará? Ele voltará gloriosamente, vitoriosamente. Ele voltará não mais como servo, mas como Rei dos Reis. Ele voltará não mais como Salvador, mas como Senhor e Juiz. Ele voltará não mais para ser cuspido e esbordoado. Ele virá para reinar para sempre e sempre e sempre. Ele virá não mais para ser tentado pelo diabo. Ele virá para lançar o diabo no lago do fogo e todos os seus agentes. Este Cristo que aguardamos os céus, o nosso glorioso Redentor. Mas vamos ao último ponto da mensagem. Quais são as implicações dessas duas verdades? Quem Ele é e o que Ele fez. Primeira implicação: então você não precisa ter medo da vida, porque Ele disse: eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Convenhamos, irmãos, tem muita gente hoje com medo da vida. Tem muita gente hoje nas esquinas de Araras se embriagando, porque não aguenta a vida. Tem muita gente entupindo as suas veias de drogas, porque não suporta o peso da vida. Tem muita gente flertando com a morte e saltando no abismo do suicídio, porque não suporta a vida. Mas quando alguém tem um encontro com Jesus, a vida sorri para ele, porque viver é um privilégio, é uma bênção, é um banquete. Você pode acordar e dizer: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele, porque na verdade a vida tem nome, tem endereço, a vida é Jesus. Paulo diz: para mim o viver é Cristo. Ele é a própria vida. Ele veio trazer vida e vida em abundância. Ele tem para você a própria vida eterna. Então celebre a vida, então viva a vida gostosamente, então agradeça a Deus pela vida. Se você tem um encontro com Jesus, a vida está sorrindo para você. Segundo lugar, então você não precisa ter medo da morte, porque Jesus disse: eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Convenhamos, a Bíblia diz que a morte é o rei dos terrores, mas Jesus é o Rei dos Reis. Ele entrou nas entranhas da morte, Ele arrancou o aguilhão da morte, Ele matou a morte, Ele ressurgiu inaugurando a imortalidade. Ele é a ressurreição e a vida, e aquele que nele crê não morrerá eternamente, mas já passou da morte para a vida. Então agora a morte não tem a última palavra, o túmulo não é o nosso último endereço. Agora morrer para nós não é mais uma tragédia, morrer é lucro, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Louvado seja Deus, Jesus matou a morte, e a morte será lançada no lago do fogo, para nunca mais ressurgir. Então, em terceiro lugar, você não precisa ter medo do desconhecido. Permitam-me clarear um pouco esse ponto. Eu preciso fazer uma pergunta diagnóstica. Quem nesse auditório já pode dizer que já nasceu de novo, já foi regenerado pelo Espírito Santo, já foi batizado pelo Espírito no corpo de Cristo, já foi selado com o Espírito Santo da promessa, já tem seu nome escrito no livro da vida, já é cidadão e cidadã do céu? Quem pode ter essa garantia aqui hoje? Louvado seja Deus. Esse fato, entretanto, não tira de nós a nossa humanidade e limitação. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o céu é o meu lar, eu sei que o céu é a minha pátria, mas eu não sei o que vai me acontecer daqui a 10 minutos.
Pastor André não tem garantia de que no próximo culto público desta igreja, todas as pessoas presentes nesta noite estarão vivas. Nós não enxergamos no escuro, nós não enxergamos na curva. Portanto, quando João foi levado àquela ilha de Pátimos, o cenário era muito sombrio, parecia o fim. As suas ovelhas estavam morrendo, torturadas, presas, queimadas vivas. Ele já estava velho, numa ilha vulcânica de trabalhos forçados. Mas quando tudo parecia perdido, quando todas as portas se fecharam para ele na terra, Deus abriu uma porta no céu e disse: sobe para aqui. E quando ele sobe, ele vê um trono, e alguém é sentado no trono. Ele não ousa descrever quem está sentado no trono, a não ser comparando com pedras preciosas. E ele vê na mão daquele que está sentado no trono um livro de todo selado por 7 selos, por dentro e por fora. E uma pergunta ecoou no céu, na terra e debaixo da terra: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém foi encontrado digno, nem mesmo de olhar para o livro, muito menos de abrir os seus selos. E João chorava muito, até que um ancião disse para ele: não chores, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, pegou o livro e desatou os seus selos. E as trombetas tocaram, e o quarteto do mal se levantou, o diabo, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia. As taças da ira de Deus foram derramadas, o quarteto do mal colapsa e cai em ordem inversa. E a outra cena que você enxerga é Jesus indo em grande glória e poder, escrito em sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele vem para sentar no trono e julgar as nações. Ele vem para reinar com a sua igreja para sempre e sempre. Eu não sei o que está pela frente, eu não conheço as dobras do futuro, mas Jesus estará lá. Jesus é o vencedor, Jesus é o campeão invicto em todas as batalhas, e nós estaremos com ele, e nós reinaremos com ele para sempre e sempre e sempre. Finalmente, eu não preciso ter medo da vida, eu não preciso ter medo da morte, eu não preciso ter medo do desconhecido. Quarto e último lugar, eu não preciso ter medo da eternidade. Ele disse: eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Quando os milênios rolarem nas dobras do futuro, Jesus estará lá, e você estará lá com ele, num corpo de glória, sem lágrima, sem dor, sem luto, contemplando a face dele, servindo a ele, reinando com ele, desfrutando da presença e da glória dele. E nem toda a eternidade será suficiente para esgotarmos o conhecimento dele, porque ele é inesgotável em seu ser. Uma eternidade toda de deleite, de prazer e de bem-aventurança. Este é o evangelho que esta igreja anuncia. Este é o evangelho que esta igreja continuará anunciando. Parabéns, querida igreja. Que Deus abençoe vocês. Que continuemos firmes neste que é a razão da nossa vida, a razão da nossa esperança, Jesus, o amado da nossa alma. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.